Alô, abençoado com toda sorte de bênção. Vocês são santos e eleitos e abençoados com toda sorte de bênção. Como identificar um eleito? Como saber que uma pessoa é eleita e santa? Como identificar que uma pessoa é eleita e santa? Que uma pessoa é predestinada e abençoada? É que ele só fala palavras abençoadas. Ele vê as pessoas abençoadas, ele vê santo eleito. Ele olha para as pessoas assim e diz: é santo, eleito e abençoado. Esse é o eleito e o abençoado. Ele vê as coisas abençoadas. Ele vê as coisas tudo abençoadas. Não foi assim que Jesus falou? Se seus olhos é luz, seu corpo todo é luz. Mas se seus olhos é treva, seu corpo todo é treva. Quer dizer, o abençoado, o eleito santo, ele vê as coisas tudo santa e eleito, ele não vê pecado. Ele não vê pecado. Ele não diz que ninguém é pecador. Por quê? Porque as coisas, talvez, ele é santo, ele vê as coisas santas. Chama as pessoas de abençoado, de eleito, de predestinado, abençoado com toda sorte de bênção, sentado em lugares celestial com Cristo. Essa é identificar o eleito. Ele só fala de santidade. Ele não fala de pecado. Quando a pessoa fala de pecado, porque fulano está pecando, fulano está errando. Essa pessoa está dizendo que ele não é de Deus. Essa pessoa não é de Deus. Porque quem é de Deus não vai estar falando essas coisas. Você errou, você pecou, você não. Ainda que aquela pessoa erre, a gente vê ele santo, porque o Espírito é santo. O espírito daquela pessoa, ela é santo. O espírito daquela pessoa é um só espírito com Deus. Paulo diz, o Senhor é o Espírito. Importa que os adoradores adorem em espírito, quer dizer. Nós não olhamos a carne. Quando a pessoa é um eleito, não olha a carne. Não olha a carne. Como uma pessoa identifica que uma pessoa é eleita? Que ele não olha a carne. Ele olha o espírito, e o espírito é perfeito, o espírito é perfeito. O espírito já está selado, o espírito já está sentado em lugares celestial com Cristo. O espírito já está sentado em lugares celestial com Cristo, nosso espírito. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o espírito. Por isso que nós chamamos de abençoado, de eleito, de santo, de predestinado. Por quê? Porque nós olhamos para o espírito, nós não olhamos para a carne. Quando a pessoa olha para a carne e fica vendo pecado e tudo, e fica achando que tudo é pecado, que tudo é. Para começar, o pecado foi destruído na cruz. Foi para isso que o Filho de Deus
se manifestou para destruir o pecado na cruz. Hoje tem obra da carne, você errar o alvo, né? Mas mesmo que essa pessoa erre o alvo, que essa pessoa faça coisa errada, o espírito dele está santo, o espírito dele é eleito. O espírito dele é eleito, o espírito dele é santo. O espírito é santo e eleito. Então, quando nós vemos um eleito errando, fazendo algo errado, nós sabemos que o espírito dele é santo. Ele é o eleito. Agora, Paulo fala algo importante. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Ele plantou, ele vai colher. Ele vai colher. Mas o espírito dele é santo, o espírito dele é eleito, o espírito dele é um predestinado. Agora, se ele errar, ele vai sofrer. Ele não vai ficar bonito assim que nem eu feliz. Não, ele vai pagar na carne mesmo, ele vai sofrer. Por quê? Porque ele plantou, mas ele é um santo e um eleito. Nós não vamos. Quem é santo e eleito, olha para ele e vê ele santo, olha para o Espírito. Agora, como ele está plantando o que é ruim, vai colher o que é ruim. Mas o Espírito dele, ele é santo e eleito, ele não perde a salvação. Agora, ele vai sofrer. É que nem aquele filho pródigo lá, ele não era eleito e santo, e predestinado, o pai não amava ele, o pai fez festa para ele quando ele voltou. E como foi que ficou a situação dele? Quando ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, ele veio uma fome naquela cidade, naquele lugar onde ele estava, e ele se viu sem dinheiro, sem nada, se viu sem dinheiro, sem nada, e foi pedir emprego. Só o fazendeiro falou: a única coisa que tem é para você cuidar de porco. Cuidar de porco. E ele desejava comer as botas dos porcos. Quer dizer, ele plantou, né, aquilo ali. Plantou aquilo ali. Só que o eleito não fica caído, o eleito não fica sofrendo. Ele pode até sofrer pelos dias, na carne, né? Aí foi que ele falou. Ele lembrou do pai dele. Ele disse: meu pai tem de tudo. E eu aqui eu morro de fome, eu vou voltar para o meu pai. Quer dizer, ele já era, o espírito dele já era um santo eleito, agora ele estava sofrendo na carne dele, né? Na carne dele. E quando ele voltou, o que foi que o pai fez? Hã? Quando ele voltou, o pai dele olhava todo dia pela janela, e quando viu ele de longe, correu e aconteceu algo maravilhoso. E beijou o seu filho, e beijou o seu filho. Por quê? Porque ele é o filho. Sempre vai ser filho. Filho é sempre filho. Pode errar, pode fazer o que quiser. Vai sofrer, vai, mas é filho. É filho, vai sofrer, vai, mas é filho como é filho. Como é filho, o pai ama, né? E foi o que o pai fez com esse. Deu a melhor roupa, matou um cevado, botou um anel
no dedo dele e fez festa, né? Esse é o filho. Isso é o filho, né? Quer dizer, ele plantou aquilo ali e foi sofrer, mas ele era filho. Ele é filho. O filho, filho de Deus, ele não tem prazer no erro. Ele não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer em coisa errada. Por quê? Porque ele é filho. Ele é eleito, ele é santo, ele é predestinado, né? Então ele não tem desejo de errar. Mas se errar, vai sofrer. Ele vai sofrer, como aquele filho pródigo sofreu. Como aquele filho pródigo sofreu, mas ele falou algo importante. Ele disse, na casa de meu pai há pão com fartura. E eu aqui morro de fome, mas vou voltar para a casa do meu pai. Quer dizer, por quê? Porque é filho, volta para a casa do pai. Volta para a casa do pai. É. Hoje voltar para a casa do pai não é voltar para o tempo religioso, não, meu. Porque o pessoal do sistema acha que voltar para a casa do pai é voltar para o tempo religioso. Isso não é voltar para o pai, não. O tempo religioso não tem nada a ver com Deus. O tempo caiu. O tempo caiu para você entender que o tempo religioso caiu. O tempo lá de Jerusalém caiu. E Deus falou que não habita mais em templo feito por mão de pé, por mão de homem. Quer dizer, nós aqui somos o templo de Deus. Quando de voltar para a casa do Pai, é você não fazer mais o erro, não errar mais. Aí é se voltar para a casa do Pai, é você não errar mais, né? Esse é o voltar. Não é voltar para um tempo religioso, não. É voltar para a casa do Pai, é você deixar de errar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quem é santo, vê as coisas tudo santa. Vê as coisas tudo santa. Ele gosta de ouvir santidade também. Gosta de falar de santidade e ouvir santidade. Ele não vai falar de pecado, oh, fulano pecou, fulano errou, não faça isso, não coma isso, não coise isso, não faça isso. Não, ele não fala essas coisas. Ele fala de abençoado, de santos e eleitos, predestinados. Por quê? Porque nós já nascemos santos e eleitos e abençoados. Da morte para cá, os santos e eleitos já nasceu santo. Já nasceu santos e eleitos. Abençoado com toda sorte de bênçãos. Se inscreva e dê o seu like. Você já é um abençoado. O nome do meu canal, nós fomos batizados na morte de Cristo.